pessoal pediu muito pra gente ver, tá? Pra gente postar o vídeo lá de 90 furos de roteiro da última temporada de Stranger Things, né? Do final do Stranger Things. Vídeo lá do canal do Ney Nerd. Então, bora ver aqui do que se trata esse vídeo aqui. Lembrando que, se você quiser assistir os melhores momentos, tem tudo lá no canal da Isabela, né? No Isa Rosa, tem lá todas as 5 temporadas. Os momentos que a gente gostou mais e os momentos que a gente gostou menos. Tem tudo lá também. Bora! Não precisa de teoria de episódio secreto. É sinal que alguma coisa deu errado no roteiro, o concorda? Conformity Depois da Gate. obsessão mundial, né, com a teoria do Gate. Conformity Gate Stranger Things, eu tô aqui pra prestar um serviço público pra vocês. Nada de teoria O Ney mirabolante, nada Nerd de... farmou nesse Conformity Gate também, que eu vi uns 5 vídeos dele fazendo sobre isso aí, tá? Cara, eu não vi nenhum 5, vídeo dele falando E era tudo sobre com vídeo de mais de 1 milhão de visualização, o velho. Conformity Gate, cara. Tudo mais de 1 milhão de visualização. Mas é que esse Conformity Gate foi também um pratinho cheio pra furo Pra e pra youtuber. teoria e pra tudo, né, mano? Pra youtuber, isso aqui alimentou muitas bocas no YouTube. Hoje 90 furos, inconsistências, 90, hein? respostas nunca dadas e pontas soltas de Stranger Things Bora. que a gente não vai deixar passar. Vamos lá. Vamos ver se ele pontuou alguns que a gente já apontou também, né, Inês Isabela? Tranks, Peter aqui. Pode rasgar a sua carteirinha do Caps, que você não tá louco. Nem foi por falta de interpretação, ok? A fandom do mundo inteiro começou a fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Listar os erros de Stranger Things. Lista de furo, lista de regra quebrada, lista de personagens esquecidos, lista de Vai, promessas. de cabeça, Léo. O ar, que no início Tá. dava a entender que era tóxico. Isso aqui a galera... Tem gente que quando a gente falou disso, o pessoal ficou maluco e discordou da gente. Mas o ar tóxico, esqueceu disso completamente. A Rússia, o pessoal tava investigando o mundo invertido, esqueceu completamente o arco da Rússia. Cagaram pra tudo que tava acontecendo lá. Né? Basicamente toda a Guerra Fria foi ignorada. Sim. O Argyle, A namorada do Dustin, o a namorada Argyle. do Dustin. A gente tem os Demogorgons no final, os Demodogs. Os Demodogs que não apareceram lá na batalha final, né? Não se pagou, cara. E eu coletei absolutamente Max fazendo EJA e informando com todo mundo, depois de ficar 2 anos em coma. Max fazendo EJA. Lá. tudo pra você aqui, ok? Então bora que eu organizei o caos inteiro. Vamos ver cada consistência na lore e no mundo invertido. Furos com personagens e arcos, perguntas sem respostas sobre o passado, também o final da série. Cada absurdo lógico, Caverna cada absurdo do... lógico. A música Caverna do A Vecna. música pra sair do mundo lá do Vecna, né? A caverna do Vecna, que a gente acha que é uma puta lore, e era só o passado dele. Na verdade, ele gostou de ser transformado em quem ele era. Quem liga pra namorada do Dustin, mano, ela era legal pra caralho, velho. De cálculo e cada derrapada que a temporada 5 deu. Tá preparado? Top momentos de Stranger, Vamos começar pô, do ela básico, cantando ok? a música. A Melhores. mudança de cor no ponteiro de energia da rádio WSQK, Ah, rolou muito isso, que uma hora né, era velho? cinza e outra hora o Erro de mesmo ponteiro era continuação lá, vermelho. né? E aí, isso Dan, que alimentou as teorias do Conformity Gate, né? Que a galera fala que a Holly, quando ela tava no parquinho, tinha seta amarela, tinha um fundo amarelo, mas na visão do Vecna tinha um fundo cinza. Cara, isso aquilo lá. alimentou. Era só erro de continuação, galera. É, continuidade. Continuidade. Isso. Como é que vocês vão explicar essa, hein? Foi erro de continuidade? O estagiário de produção tava com as ideias cheias de Guaraná, cara? Foi erro, Se não foi foi erro. erro do Vecna, foi de vocês. Aliás, esse argumento vale pra tudo nessa lista aqui a partir Foi de erro de agora. Já que continuidade, eles não entregaram o certeza. final secreto que é resolver tudo. Bom, durante as temporadas 2, 3 e 4, o Will sentia todos os efeitos físicos de dano através da mente coletiva. Depois ele parou, Se né? incendiava os monstros ou as vinhas, o Will sentia. E no final, deu pra fritar o Tanto que, no 4º episódio da 5ª temporada, todo mundo achou, a internet inteira tava falando que o Will ia morrer. Todo mundo tava tipo assim, ó, se o Vecna existe, o Will não vai poder existir, porque ele sente as dores do Vecna. Ele Mas eu sente... também. Eu Ele lembro tá de na eu mente pensar colmeia. nisso. Eu lembro de eu pensar nisso. E aí, eu fiquei com vergonha de perguntar e parecia que eu tinha Não, perdido não. alguma explicação. Mas é porque a mente colmeia, os roteiristas ligam e desligam quando eles querem. Quando eles bem entendem, né? É. Mogol com eletricidade, incendiar o devorador de mente e dar até uma surra no Vecna. Que Exato. era o mesmo que Ele não sente nada. nada. E olha que quando a Joyce decapitou o Vecna, ele ainda tava vivo Ele tava e o Will bem ali assistindo na ainda. frente. A temporada 5, cara, foi muito conveniente com o bem-estar do Will, né? Justamente quando ele tava mais conectado do que nunca. Para e Exato, pensa. ele tava Alguém no consegue ápice explicar a do negócio. origem do fragmento devorador de mente dentro da maleta do cara Não. da caverna? Eles Aquilo falam ali- isso, eles falam que isso explica na peça de teatro do Vecna. Mas é aquilo. Se explicou na peça e não explicou na série, é erro da série. Da porque série, não é pô. todo mundo que foi ver a peça de teatro. Nem tem isso no nosso país, caralho. É. Né? Você não tem também que assistir uma mídia pensando em outra, entendeu? Nem a série. Esse era o gancho perfeito pra explicar a origem de tudo. Eu nunca vi a peça, Além não. disso, o plano do Devorador de Mente parecia só uma conveniência baseada em sorte. Se o Henry não tivesse entrado na caverna e tido a curiosidade de abrir a maleta, nada teria acontecido. Pior que é e mesmo verdade. que o Devorador de Mente tenha manipulado o Henry pra fazer isso, a explicação fica por nossa conta, né? Não da série. Aliás, se um fragmento do Devorador de Mente manipulou o Henry, como que o Devorador de Mente completo, pleno, conectado no Vecna e nas Não 12 controla crianças, ele. não dominou as mentes da galera lá no abismo? É. Pior Ele que é só andou verdade, igual a aranha cara. gigante. Faz muito Mas os sentido. poderes dele?
Cadê o boss final agindo como boss final? Final boss. Tá, e a história do milkshake no meu... Eu lembro que quando aconteceu a luta final, eu e o Léo, a gente ficou fazendo teoria. Não tinha acabado, né? É, que não tinha acabado. Na hora que a gente tava assistindo, a gente ficou, não, ele entrou no Will. Não, o Will vai começar a agir estranho, o Will vai começar a levitar. Cara... A gente achou esquisito. Tem lá no Isa Rosa, vai lá ver depois. Tem, a gente... Você vai ver a nossa cara do tipo, mano... A gente igual do Robocop, Já fazendo acabou? teoria. Porque dura 10 minutos a luta. Já acabou o quê? Seus amigos acreditarem que ela tava morta. Ah, Stranger Things. Não. Ah, Stranger Things. Gente, a lágrima voltou até, Stranger juro. Things tava tão bom, cara. Tava tão bom. Até eu tava emocionado, cara. A loja de conveniência não vende milkshake e não teve nenhuma cena dos garotos tomando milkshake lá. E o pior, nenhum personagem questionou esse erro. Isso também é do Conformity Gate, que eles falam que é o Vecna que tá na mente deles, porque como assim eles foram no milkshake se não tinha milkshake lá, né? Discurso do Will. Outra coisa sem noção da confissão do Will foi relembrar os passeios na floresta como ponto alto da infância. Sério mesmo, cara? Na floresta que ele foi perseguido por um monstro Também pra ser Conformity levado Gate, pro isso. mundo invertido. Não foi trauma o suficiente, não? Tá, e aquele tanque de água limpinho no mundo invertido que fez parte do plano final contra o Vecna? Isso contradiz a lógica que a própria série criou desde o início. Não tem água no mundo invertido. A piscina onde a Barbie morreu tava seca. Tava O Steve seca foi sugado mesmo. no Tava Lago dos seca Namorados e caiu no Lago Seco no mundo invertido. Verdade. Galera, essa conveniência aí foi de doer. Cara, pior que é muito louco isso, porque é tanto furo de roteiro que o Conformity Gate lá, essa teoria de que teria um episódio extra, só surge pra passar pano pros furos de roteiro, mano. Tipo assim, cara... Todo mundo achou que os furos de roteiro iam ser explicados. Esses furos são tão nesse episódio absurdos 9. que isso só pode ser uma invenção do Vecna. Não é possível que os roteiristas foram tão burros. Bom, o próximo é, os criadores disseram que a peça de Stranger Things era canônica, Aí, ó. era canon. Mas na série Joyce, Hopper e Karen, enfim, né, nenhum adulto reconhece o Henry como antigo colega de escola. Exato, falaram disso Como também. assim eles adotaram o nome inventado pelas crianças e nunca questionaram a identidade real do vilão? Cara, para, né, cara? Não dá. Aí a Kylie é trazida de volta pra história e usa os poderes dela só pra tentar Pra fuga nada, contra os né? militares. Cara, quantas vezes ela usou o poder? 2 vezes? Galera, ela pode ter sido uma personagem que ninguém amou, mas me diz então, se ela tá na série, tá na missão final dentro do mundo invertido, Tem que usar, por que ela ficou porra. fazendo papel de árvore Exato, no exato. resto dos episódios? Porra, Pra que falando em trouxeram, papel né? de árvore, eu achei um absurdo eles trazerem. Tinha a teoria do 1 mais 8 mais 11 que não rolou, não serviu pra Esse nada. dos dados do D20, cara, do 1 mais 8 mais 11 dava D20, que era o golpe crítico que precisava. Ela nem participou pra da luta ganhar do final, ela Vecna. morre antes, mano. Isso daí pra mim também foi algo que doeu, tá? A Linda Hamilton, a fucking Linda Hamilton pra série, e ela basicamente fazia a mesma cena toda A Sarah vez. Connor. Cara, a doutora Kay só apareceu pra dar bronca nos militares. Cara, chata essa personagem, serve pra nada, mano. Inclusive a Winona Ryder também é uma personagem esquecidíssima nessa quinta temporada, né? Dá até Ela é dó, mesmo. porque ela era tão... Mano, a Joyce é do mano. Cadê ela, cara? Naquela vibe Sarah Connor, porra, cadê? Sabe, num duelo épico contra Nancy. Pra piorar, no fim a doutora Kay simplesmente não tem final. Desapareceu da história como se não tivesse Desapareceu, diferença. exato. só esqueceram. Desperdício total aqui, cara. Desperdiçado. Eu reparei, você reparou, todo mundo reparou. Cadê os Demogorgons na batalha final? Cadê? Todo mundo Toda hora eles questiona apareciam em isso. Tô por Hawkins aí. e foi falando que o Abismo era a dimensão original deles. E também dos Demodogs e Demobats. Cadê o exército de monstros aparecendo durante uma Demobats, invasão assim que do chama inimigo? agora, né? Cadê a mente É, coletiva os morcegos. funcionando quando o Vecna e o Devorador de Mente foram atacados? Os Duffers disseram que eles deviam estar, né, em outro lugar por nessa aí. história. Ah, Porra, deve na estar boa, em não algum lugar. insulta a nossa... Se os criadores da série não sabem onde tá os demo, Surreal, mano, os surreal. democoisos, porra, quem dirá nós? inteligência. surreal mesmo. E todo mundo ficou pensando, né? Como assim ninguém se machucou na luta final? Não. Que luta final é essa que os mocinhos não saem arrebentados? Meu irmão, tinha que no mínimo sair todo ferrado. E a conexão do Will com o Vecna? Você entendeu como e por quê? Não, né? Ah, isso aqui é uma coisa que o pessoal criticou muito sobre Stranger Things ter sido covarde e não matado nenhum personagem. Aqui eu vou fazer a minha culpa pra série, que é em qual momento Stranger Things foi corajoso. Nunca foi. Ah, O pessoal tava expectativa de matar personagem. Mano, Stranger Things não é uma série sobre isso. Nunca foi. No momento que eles trouxeram o Hopper de volta, já entregou tudo. Que passaram pano pra Joyce caindo de avião junto Isso. com o Monark lá, cara. Quando Aquilo ali... eles trazem o Hopper de volta, Stranger Things não é uma série de matar personagens e ponto. Beleza, vamos aceitar isso. Porque não teve mesmo nenhuma explicação do porquê justamente o Will foi escolhido como o primeiro veículo do Vecna. Porque naquela noite, sabe por É que logo verdade, ele? né? Não teve Nada. mesmo. Aliás, o Will e o Henry compartilham aniversário, dia 22 de março. Isso tinha margem pra enriquecer a explicação da conexão. A série fez questão, inclusive, de trazer essa informação e simplesmente cara, não serve pra nada nessa história. Tipo, pra quê, cara? Eu costumo dizer que sementes são plantadas pra ser colhidas lá na frente. Cara, nessa série foi plantada uma cacetada de semente. Nenhuma foi colhida lá na Colhida frente, não, né? ficou a colheita Sabe inteira uma lá. data que também não esperando. serve pra nada? 6 de novembro.
o aniversário da captura do Will. Por que o a Vecna gente sempre ficou executava também um plano pensando novo nisso. nessa data? A gente não ficou sabendo simplesmente porque o roteirista não se importa. E falando no Will, tem mais uma. A discussão entre ele ser um bruxo ou um mago, né? Isso foi enfatizado algumas vezes na temporada final, pra não virar nada também. Foi só um ruído mesmo. E uma das partes principais do plano final veio a partir da segunda frase. Se o cérebro morre, o corpo morre. Lembra disso? Mas o Devorador de Mentes morreu bem antes Primeiro do do que o Vecna. O Vecna só morreu mesmo com o golpe da Joyce. verdade. O plano Pior que é real todo isso foi aqui. baseado numa frase, e essa frase não valeu de nada. A Max Outra- fica toda fodida e volta ilesa. Tem vários momentos que eles... A Max, Se ela arrepende. tinha ficado cega e voltou a enxergando Isso, e tudo bem, tudo tranquilão, Eu cara. acho quebrado, Nem pra cara, deixar quebrado. ela cega eles tiveram coragem. Não. coisa que não deu em nada foram os poderes do Will. Na boca, eles não afetaram nada o plot final. Nada. Ele só usou o Eu poder também pra achei. conversar com o Vecna. Cara, o que aconteceu aqui foi uma falha grotesca de roteiro, e eu vou te explicar. Existe um conceito chamado de arma de Chekhov. O Chekhov foi um dos Arma maiores de Chekhov. escritores de livros, contos e peças de teatro do século XIX. Ah, e ele é? dizia assim, ok? Nunca se deve colocar um rifle carregado no palco se ele não vai disparar. É errado sentido. fazer promessas que você não pretende cumprir. Faz sentido. Ouviram, irmãos Duffers? Vocês entenderam onde eu quero chegar com essa citação, né? Cara, eles turbinaram o Will de poderes, colocaram ele Pra nada. pronto pra encarar o Vecna. Uhum. E- Uma coisa que ninguém esperava era que a Izzy ia gostar menos que o Léo desse final. Porque eu era fã! Porque eu era muito fã! Mas a Bela acompanha Stranger Things faz uns 10 anos. Eu cara. acompanho Stranger... Quando lançou Stranger Things, era um programa meu e da minha irmã. Assistia com a minha irmã porque eu tinha medo de assistir sozinha, gente. E aí, pra mim, foi... E eu não sou o tipo de fã, só pra deixar claro aqui, eu não sou o tipo de fã que passa pano pra tudo da série. Eu realmente era fã de Não, Stranger mas você Things. cresceu assistindo. Sou fã de Stranger Things. Inevitavelmente você vai passar um paninho. Sim, sim. E o meu problema é, eu esperei muito tempo pra ver esse final. E, cara, que final foi esse? Então Só não tem como eu não ficar puta com o final, Só entendeu? contextualizando isso, porque a Isabela tá falando disso, é porque eu comecei a assistir Stranger Things ano passado. Acho que em 2025, então eu já peguei o gancho ali da quinta temporada. Eu assisti a primeira e já fui pra quinta direto, já. basicamente, entendeu? Eles não lutaram a vera. Cara, os Duffers pegaram o manual do Chekhov e simplesmente limparam o popô com as folhas. Só pode. E a lógica é que a série mesmo criou sobre os monstros. Toda a temporada parecia uma criatura nova, né? Aham. Menos na temporada final. Temporada 1, Demogorgons. Temporada 2, Demodogs e Devorador de Mente. Temporada 3, o Devorador de Mente turbinado. Temporada 4, Vecna e Demobats. Na 5, nenhuma. Nenhuma criatura some nova. todas. Nem mesmo na dimensão X, que era a dimensão de todas as criaturas. Nada. Eu não gosto E dessa dimensão X. Eu fiz essa crítica aqui no final, quando a gente assistiu também. Pra mim, essa dimensão X é mais uma vez. É porque Stranger Things vira tão comercial, é tão grande, é tão famoso, que os roteiristas eles perdem a coragem de destruir o mundo invertido, né? E aí, pra não destruir o mundo invertido e continuar fazendo spin-off, continuar tendo produto de Stranger Things, eles criam esse mundo invertido, porque aí dá pra destruir um e ainda mantém o outro, né? Então eu não gosto disso. Isso é nitidamente o que eles colocaram ali no roteiro só pra render mais de Stranger Things, né? Sim, Vai só pra ter- sugar mais, né? Só pra ter os spin-offs. Tem um né? monstro pra aparecer. E mais uma vez a gente entra no erro com a arma de Chekhov. O monstro foi prometido várias vezes durante a Não série. apareceu. Né? O Tessal Rider, né? Que é o dragão de Ah, 3 teve cabeças. esse? E pra quê? Pra nada. Eles Só falam de Rider. Demogorgon e aparece Demogorgon. Eles falam de Vecna, surge o Vecna. O Will desenha o Devorador de Mentes, tem o Devorador de Mentes. Mas o Will, conectado na mente coletiva, também desenhou o dragão de 3 cabeças. Mas isso, né? Pra quê, né? Não era nada. Era E o Hopper só afetado bait. pelo Vecna, alguém entendeu a lógica disso? O Vecna entrou na mente do Hopper sem eles Sim. se encontrarem fisicamente, sem o Hopper Essa entrar tem a explicação ainda. Eu acho que isso daí nem é furo se bobear, porque eu acho que ele entra na mente da Eleven, quando ele vê a Eleven, aí ele vê o passado da Eleven, logo ele conhece o Hopper pela mente da Mas Eleven. mesmo assim. Esse eu até fiz esse questionamento, Mesmo mas assim. eu acho que esse não é furo, não. em transe, nada. A ilusão foi legal, né? Deu uma dificuldade nas Não, coisas. mas só fazendo minha culpa aqui, isso é eu fazendo força pra passar pano pra série, tá? Porque não é explicado, tá? Não tem. E Stranger Things gosta de explicar as coisas, a gente sabe. Não é explicado. Isso aqui eu só tô tentando entender, tá? Quando ele quebrou lá o tanque da 11, da Eleven. Mas foi totalmente sem sentido. E o que aconteceu com a família Turnbull? Os pais e a irmã do Derek foram drogados, tiveram a Verdade, casa né? invadida pelo Foi Demogorgon. mesmo. Ninguém A galera foi fez o preso. maior estrago ali. E aí, como é que ficou isso? A série resolveu não explicar também. Ninguém ia notar, certo? A Robin e a Vic sem encerramento. Faz sentido pra vocês? É, não A teve. Vic foi jogada no meio dos acontecimentos centrais Pior do que fim da foi temporada mesmo. pra não aparecer nem no epílogo. Então, assim, pra quê? No final, a Robin até fala na rádio que Hawkins tá diferente do que ela lembrava. Aham. Mas ela não diz o que mudou. O que mudou? As memórias dela foram afetadas? As pessoas da cidade mudaram? Em que sentido? Isso tinha que ser mais elaborado. Falando em mal elaborado, por que a Suzy foi simplesmente apagada da série? Só esqueceram o Dustin dela, era né? completamente apaixonado por ela e na temporada 5
É como se ela nunca tivesse existido pra ele. Não, eu até falo isso quando as meninas convidam ele na temporada 5, né? Pra ir pra um baile lá, lembra? À noite. E aí logo em seguida eles decidem Cadê a jogar namorada dele? D&D. Aí eu fico tipo, cadê a E a namorada dele? Suzy protagoniza um dos melhores momentos de Stranger Things de todos, né? É estranho, porque na 4ª temporada ela aparece novamente. Então não sei por que na 5ª ela só foi deixada de É lado. um dos momentos mais famosos de Stranger Things é com ela. É ela e a Max ali, o Ed tocando guitarra lá, tocando Metallica no mundo divertido. É ela com Neverending Story, a Max com Running Up the Hill e o Ed com a guitarra. Entende? Master Isso of poderia Puppets. ser resolvido com uma frase no roteiro, mas eles não quiseram. Uma frase eles não quiseram. E a mãe da Max, hein? A Max ficou 1 ano e meio em coma no hospital. Quem pagou o E a série hospital? tratou como se ela fosse sozinha no mundo e só tivesse os amigos, né? Não Exato. tem lógica isso aí. Falando na Max, ela ficou cega na temporada 4 e acordou na 5 enxergando plenamente. Falamos Quando sobre a isso. gente falou isso, a gente foi massacrado. Falamos sobre isso, o pessoal falou, como assim ela ficou cega? É a mesma coisa dos esporos. É. Como assim ficou cega? Como assim esporo é tóxico? Ela foi atacada pelo Vecna. Sim, gente, mas o Vecna não cega. O Vecna cega, pô. E outra, se não ficasse cega, ficasse pelo menos com o bracinho torto. Ó o meu aqui, ó. O Vecna não quebrou meu braço e meu braço é torto. Falando na Max, Pois ela é. ficou cega na temporada 4 e acordou na 5 enxergando plenamente. Cara, que retcon é esse aí? Bom, agora essa aqui não tem perdão. A pergunta que todo fã de Stranger Things se fez há 10 anos e eles não tiveram a decência de responder. Quem abriu a porta pra capturar o Will no primeiro episódio da série? Demogorgon Verdade, não né? tem telecinese. O Vecna não existia pros criadores da série. Nem e aí, tinha pensado. você entendeu por que o Vecna precisava de exatamente 12 crianças pro plano final? Pois é, ninguém entendeu porque Não, simplesmente Eu não também tem não entendi explicação. por que é tão Os Duffers específico tiveram que assim. explicar em entrevista e a resposta é ainda pior do que a dúvida. O que Eles é? disseram que 12 era um número simbólico, mas qual o sentido desse simbolismo? Para ser simbólico tem que ter algum sentido. A real é que esse número 12 foi aleatório, né? Ah, no tá, máximo, então, tipo, um foda-se. capricho do Vecna, ou melhor, dos roteiristas da série. Falando faz nem nas 12 sentido crianças, isso. a série não se preocupou em dar um final pra elas, né? Sendo que todas elas passaram pelo mesmo que o Will Mesmo passou. trauma, exato. Pro Will foi importante, foi traumático. Mas pra elas, não. E não vem argumentar que 4 crianças apareceram Quanto mais eu sei, pior tá ficando, hein, nerd? Pelo amor de foda. Deus, para de falar, hein, nerd. É foda, mano. na cena final, ok? O sentido deles ali não era sobre eles mesmos. Eles foram um argumento narrativo pra falar de Dungeons and Dragons na infância. A série veio desde a temporada 2 criando uma tensão entre o Will e o Mike. Pra no fim, né, isso nunca vira pauta e o Will simplesmente supera numa conversa de 2 minutos. Sim. Foi uma construção de anos pra não servir pra nada. Os esporos no ar do mundo invertido Aí, era ó. uma coisa séria. Falando, Na temporada ó. 1, os cientistas entravam com roupa de risco biológico. Parecia aquelas roupas de reator Acharam nuclear. nós parecia maluco quando a gente falou isso. mano. Acharam como se estivesse entrando em Chernobyl. Tudo isso pra chegar na temporada 5 e a Robin dizer que é totalmente boa respirar aquilo. O pessoal Sério? falou que nunca foi dito na série que o ar era tóxico, mano. Falaram que nunca foi dito isso. Mas é interessante porque eles ainda tentam fazer uma jogada, né? Com a Eles Robin mesmos falando... zoam, isso aqui é a eles Robin zoando. mesmo falando. Ela fala alguma coisa, Isso não aqui lembro é um exatamente o retcon quê. deles, é eles Sim. zoando. Sabe quando eles fazem isso aqui também? Com a idade da Holly. Quando eles falam assim, quantos anos? Você nem sabe quantos anos essa menina tem. É, o pai fala, né? É, a Ele pergunta série- qual ele fala alguma coisa da Holly e a Isso. mãe fala, você nem sabe quantos É a anos série fazendo retcon e zoando em cima disso, tá ligado? Sim. Tirando sarro, tá ligado? E eu acho até legal quando faz isso, entendeu? Pelo menos eles admitem que é um retcon, entendeu? Sério, no geral, o mundo invertido deixou de ser uma ameaça real e virou cenário. Só isso. Outra coisa que no início da série, o Will quase morreu depois que saiu do mundo invertido. Mas na temporada 5, a criançada passou pela mesma coisa e no exato, fim, e foda-se. só precisou cuspir, fumaça e beleza. Todo mundo Que é também saudável, retcon né? a fumaça, né? Porque quando o Will volta, ele volta muito mais xoxo capenga, né? A É. fumaça entrou depois Ele dessa volta fumaceira. cuspindo larva. Aham. E o que foi feito com as grávidas do laboratório? Elas apareceram no flashback, Morreram mas nunca tudo. foi explicado se elas saíram dali. E outra, por que os personagens têm empatia seletiva, né? Porque era um crime o laboratório usar as mães e os bebês como cobaias de teste. Mas explodir todos eles tá ok? Falando em mãe, a Joyce foi consolar o Will e disse que ele tinha 11 anos quando ele sumiu. Mas na verdade ele tinha 12. Cara, piorando na vida beleza. deles e ela confunde a data. E a visão que o Vecna mostrou pro Will na temporada 5? Não era grave demais? Não merecia ser revelada? Além disso, o Vecna faz o Will ser o espião dele mais uma vez na temporada 5 pra saber onde a Max estava. Depois o Vecna ficou sabendo o plano inteiro. Mas o que ele fez com essa informação? Nada. A única coisa que ele fez foi bagunçar a mente do Hopper pra ele Foi, quebrar ir o atrás do tanque de Hopper. água. Depois disso, ele ficou lá, de boa, conectado, né? Esperando a galera chegar no abismo pra pegar ele. O Vecna mandou os Demogorgons sequestrarem 12 crianças e levarem elas fisicamente Pra pra nada, dimensão pra X. nada. Mas como que os Demogorgons fizeram essa viagem? A galera teve que esperar os mundos colidirem pra Verdade, pegar o né? atalho.
Se a Dimensão X é a origem dos monstros e eles transitavam livremente entrando e saindo de lá pra Hawkins e pro mundo invertido, essa viagem ficou sem explicação, né? Caralho, é verdade, faz Falando todo em passar sentido. de um lugar pro outro, a Max quase não passou pelo buraco da caverna, né? Então, como que o fofucho do Derek atravessou se só tinha aquele espacinho ali? Pô, Você pior acha que eu até falei Puxa, isso. o Léo fala isso também, eu até mano. zoei que eu falei que o Derek não ia passar, não, mano. nessa Pior vez. que acho que as pessoas pensam isso, né? É normal pensar, né? que ele ou qualquer criança ali teria mais força que a Max? Mesmo várias delas? Cara, a passagem era impossível. E o Ted William, o pai do Mike, da Nancy e da Holly? Caramba, cara, um fucking Horrível esse Demogorgon personagem. invadiu a casa dele, sequestrou a filha, Nenhum quase morreu. matou a mulher e ele só se viu de bucha aleatória. Ah, ele viveu, pronto. É isso? O personagem é horrível. Stranger Things sempre teve Dá diretamente mó ódio ligado dele. a sobreviver. Esse personagem é tão ruim que todo mundo torceu, mesmo o pessoal tendo divergência de opinião em relação ao Billy, todo mundo torceu pro Billy comer a mãe do Mike. Foi. Pegar a mãe do Mike, mano. Foi mesmo. De tão ruim que é esse pai! O Billy seria um padrasto melhor do que esse aí. Com certeza. Pelo menos Pensa, aparecia na porra do filme. Sobrevivência e traumas Não, sério. também do Will. Isso tudo pro final dele ser uma projeção, digamos, do Mike, imaginando ele num bar gay. Sério que o Will passou por tudo isso pra poder dar um peteleco casual? Cara, o final dele nem é um final real. É uma história... Fiquei triste com isso, eu falo em algum momento que eu queria que o Will tivesse um par romântico, né? Porra, foi um dos que Cara, mais sofreu, que mais ficou traumatizado. Eu vou passar um pano pra Stranger Things aqui, apesar da quinta temporada ser sofrível, eu também não sou muito fã da quarta temporada, eu acho a quarta temporada com muitas barrigas, eu sempre falo isso aqui, pra mim o pessoal é muito fã da quarta, a minha opinião é um pouco divergente, eu gosto muito mais das primeiras, da primeira e da terceira especificamente, mas eu gosto do epílogo do Stranger Things, dos 30 minutos O finais. epílogo é legal. Eu gosto dos 30 minutos finais. Eu acho que isso é até um Todo mundo se consenso. emocionou, a É galera muito se emocionou. emocionante, tá? Apesar da quinta temporada ser sofrível, eu ainda recomendaria, eu ainda falaria, mano, assiste Stranger Things, é legal, você vai se divertir. Os 30 minutos finais é muito emocionante, cara. inventada. Não é aceitável. Os flashbacks do Henry da escola apareceram na série. Isso era perfeito para conectar as respostas que existem na peça e trazer isso pra série. Mas no fim elas não tiveram nenhuma função pro entendimento das coisas. Aliás, falando da peça de teatro, os Duffers disseram que não precisava assistir The First Shadow para entender a quinta temporada. Isso porque tudo que fosse essencial estaria na série. Mas não tava, né? Cadê a Pat? Ela é uma personagem que nunca apareceu. Ela nem é mencionada na série. Nem mas sei ela é quem é fundamental pra entender o Henry e o conflito dele entre luz e trevas. Cara, isso aqui foi um vacilo gigante. Agora. Os Duffers também prometeram uma morte brutal na série. Você viu alguma? E o Hopper, Não. hein, cara? Ele é dado como morto nos Estados Unidos, volta milagrosamente E volta de uma pro cargo prisão de sargento. soviética, passa a temporada É promovido no final. Ele é Favor. promovido, vai pra outra cidade, perto do Will. E isso é uma das coisas que eu não gosto da quarta temporada. Eu detesto esse arco da Rússia da quarta temporada. Eu acho que Stranger Things é sobre ficção, é um terror com elementos de ficção. E pra mim aquilo ali tem que ter um nível de descrença, suspensão de descrença absurda pra comprar aquilo ali. O arco da Rússia pra mim é péssimo. Eu não gosto do arco da Califórnia também. Enfim, né? inteira como Só explicando terrorista porque eu não gosto da pra quarta. terminar no mesmo emprego, na mesma cidade. Ninguém achou estranho. Ninguém da cidade se Exato, questionou, né? pelo menos se impressionou com isso. E em Só que que é ponto o verdade. Hopper esqueceu todos os traumas e virou um cara good vibes, positivão, daquele jeito, alto astral. Eu não tô falando nem de ter superado a morte da Eleva, né? Mas até o trauma pela perda da Sarah, ele esqueceu. Cara, isso aqui você... é uma coisa que a Isabela fala, tá? Os roteiristas trazer o Hopper. Você vai falar, Trazer- vai falar. Trazer o Hopper de volta foi um erro tão grotesco do roteiro que os roteiristas não sabiam o que fazer com o Hopper. Os diálogos do Hopper com a Eleven são horrorosos. São. Depois da terceira temporada fica ridículo, porque eles passam a briga... Da quarta, quer dizer. Né, da terceira que ele morre, né? Porque você não Porque sente a eles- construção. Você não do sente a desem- construção. Todos os dois. momentos é eles brigando. É aquela. Parece que a Eleven não evolui. Eu- É aquele momento. Tudo tem rixa, sabe? Não O tem, Léo é muito otário, mano, porque eu falei isso em off pra ele e ele traz pra live. não tem Mas carinho envolvido. Não tem. Tanto E aí. que o Hopper não sente a falta da Eleven no final. Você não compra que ele sentiu a falta da Não, Eleven. você não compra. Porque o desenvolvimento deles é ruim, cara. Eu falei isso quando a gente tava assistindo, né? Eles miram no Joel e Ellie e eles acertam, sei lá, no Didi e a menina lá do Didi quer ser criança, tá ligado? Acho que foi esquisita essa minha frase. Ficou. Mas assim, eu acho que o relacionamento deles é muito emplastificado. Quando o Hopper ele vai lembrar da Eleven, ele lembra de coisas que aconteceu na primeira e na segunda temporada, né? Os flashbacks dele. Por quê? Porque eles não têm desenvolvimento com o decorrer das temporadas. Total. É explicado com todas as letras, com provas materiais, que o mundo invertido travou no dia que o Will foi sequestrado. Mas aí, no fim da temporada 4, o baile de inverno que estava acontecendo em Hawkins
naquela noite apareceu também no Mundo Invertido. Eles terminaram a temporada com essa contradição no tempo e nunca explicaram a lógica disso. Pior que tem isso mesmo. Outra coisa inexplicável nesse sentido é que na temporada 1, o Will se comunicava com a Joyce pelos pisca-pisca, né? Mas as luzinhas não estavam na casa quando o Mundo Invertido travou. Elas vieram depois. Então como que o Will conseguiu usar elas estando preso no Mundo Invertido? Aquelas luzes não existiam lá, galera. Da mesma forma, o Will apareceu numa película na parede na temporada 1. E mais uma vez a série esqueceu disso e nunca explicou como isso aconteceu também. E você reparou que a Eleven ganhou uma habilidade nova do nada? No episódio 3, na temporada 5, a Eleven simplesmente leu a mente de um dos guardas. Tipo, como que ela conseguiu ler a mente do guarda e entrar num corredor onde o guarda não tava? Ela simplesmente desenvolveu a capacidade de localização a partir da mente do cara? Foi tipo isso, né? Dá a entender isso, Isso aí foi simplesmente uma conveniência, não tem como. E aí, só fazendo mais um meia-culpa aqui pra quinta temporada também, é que esses problemas, muito dos furos que o Peter tá citando aqui, não são exclusivos da quinta temporada. A quinta temporada não os soluciona, mas eles já aparecem muito antes, Já aparece tá? mesmo na O quarta, próprio já. Hopper voltando, vários outros momentos que a gente tá citando aqui, os esporos e tudo mais. Tem vários furos que já começam a aparecer lá atrás. É porque o pessoal tinha a expectativa da quinta temporada solucioná-los. Mas E na quinta também culmina nesse tanto de furo assim, né? Porque eles não solucionam, eles deixam aberto. Mas eu sempre, eu pontuava isso daqui antes e o pessoal às vezes até ficava bravo comigo. Mas eu falava, gente, mas e essas coisas? Stranger vai fingir que não aconteceu? E ele só fingiu que não aconteceu. Conveniência, né? Os militares capturam todo mundo e soltam rápido demais. Mas qual o sentido disso? Da mesma forma que não faz sentido os militares aparecerem de repente. Porque pensa, eles tiveram que lidar literalmente com um grupo terrorista armado o tempo todo. Exato. Até a explosão do Mundo Invertido. E na cena seguinte eles apareceram da cidade sem Nada nenhuma aconteceu. consequência pra ninguém. E você lembra que o Vecna e o Devorador de Mente gostavam de frio. Mas no final, o cenário da Dimensão calor. X, que é o lugar original deles, é um lugar Isso a gente deserto. comentou, Os né? lençóis Marte. maranhenses. Agora, outro erro de lógica, né? Parece no uma final, tinham coisa vários quente bloqueadores perto da Eleven. E a Kali, milagrosamente, estava viva e ajudou a Eleven à distância. Já começa estranho aí, porque não Essa tem lógica a teoria- Kali ficar viva por horas e ficar lá Ela esperando até a morreu, hora do pô, ela ato final morreu. só pra ajudar a Eleven. Final aberto. Mas pior. Sério, com esse tanto de furo, Léo, sério. Não, o final tá O bem. final tá tá igual um aberto. queijinho suíço, bem Tá, abertinho. tá um queijinho, bem gostosinho. Nunca foi dito que a Kali também tinha poderes de localização. Como é que ela sabia que a Eleven, lá na, sei lá, no escafundal do Judas, tá precisando da intervenção dela bem naquela hora. E nunca foi mostrado que a Kali tinha capacidade de criar ilusões à distância. Era sempre Não. ilusões perto dela. E aí, né? E É, piora isso mais, é. como que a Kali ajuda a Eleven se o laboratório já tinha sido destruído? E mais ainda, como que a Eleven arrasta o Mike pro vazio sem tanque de privação sensorial, sem silêncio? Nem o lenço nos olhos Do ela precisava nada, mais. ela não precisava mas mais. antes disso, como é que a Eleven saiu do carro e foi pro portal Como sem que que ela saiu do ninguém caminhão? percebesse? Os amigos estavam com ela e não viram, né? Ela era o principal alvo dos militares, mas eles também não viram. A Kali Isso é deixou ela- engraçado porque o pessoal fala que ambos os finais têm furo. Tem O final furo. que a Eleven morre tem furo, que é esse do caminhão, por exemplo. E o final onde ela fica viva também, Também tem né? furo. Os dois, então é por isso que eu tô falando. Não dá pra fechar com precisão Não dá, se né? ela morreu ou se ela continuou viva, justamente por isso. Todos eles são problemáticos. Visível. Se foi isso, a gente Salvo volta pro Leste looping Bang. de como a Kali sabia que tem que fazer isso exatamente naquela hora. E a distância, né? Mesmo com o laboratório explodido. No fim, o arco da Eleven não fez muito sentido. Essa ideia de que ela precisava morrer... A pronúncia do Peter do Eleven é bem gringo dele, É, tá? você Ele não não fala viu? igual nós que é Eleven. Eleven. Todo termo dele que é gringo, ele fala bem gringo. Os gringos têm essa diferença, os americanos, né? O inglês, ele tem essa diferenciação do N e do M, né? Então Tem. termina com M e N é o N, né? Então, você consegue perceber. E aí, ele, quando ele pronuncia assim, você percebe. Né? Forçada demais. Você também não sentiu isso? E a destruição do mundo invertido? Porque antes era perigoso demais explodir ele. Depois, sem alteração física ou química nenhuma, ficou viável explodir ele. Tranquilo, pode explodir. Esquece a teoria do Dustin. Pensa nos elementos ali, ok? Nada mudou. E de repente eles decidem que podem explodir. E mais, essa explosão de dimensão não causa estrago nenhum em Hawkins. Outro detalhe também é que antes os portais para o mundo invertido pareciam muito mais difíceis, mais grossos, ameaçadores. É, Lembra da que foi primeira ali temporada? era um portal Pra ir do bem mundo tranquilo. real pro mundo invertido, eles passavam por uma camada enorme, né? Quase um parecia túnel um de quarto, costimentas. Mas Parecia. na temporada 5, o maior portal dimensional era fino e protegido só por uma placa simples de metal. Não tem lógica. E o básico, né? O salto temporal resolve tudo rápido demais. Fácil demais, bonito demais. Ninguém gostou desse trabalho preguiçoso aí. É, não. Voltando um pouquinho, né? Falta Como é que o carinho Murray no atravessava o roteiro. bloqueio militar facinho, como se fosse entregador de delivery? E o mais incrível é que ele transportava armas e suprimentos extras numa zona militar sem explicação nenhuma e mesmo assim
nunca teve uma entrada prejudicada. E o relacionamento do Jonathan e a Nancy? Ninguém conseguia ter... Mano, esse relacionamento que o Léo mesmo não tinha... O Léo Cara, achando em que ele minha tinha defesa- pedido em casamento. Eu tô aqui pedindo é esse paizão. Em minha defesa, muita gente na internet não entendeu, velho. Eu vi muita gente com dúvida Pior se eles que tinham terminado eles ou não. tiveram que... Os irmãos Duffer tiveram Tiveram que virar... que se pronunciar. que virar público Então não pra fui só eu, pronunciar, né, velho. mano? Não fui só eu. Foi esquisito. Mas essa cena é até legal, né? Essa cena é até legal. Quando É você legal, vê. mas quando você sabe qual é o intuito dela, então, né? Apesar de eu não gostar do Jonathan, se eu não gosto do declarando, Jonathan. né, ou estavam terminando. Foi tão confuso que os Duffers tiveram que explicar isso fora da série, Aí. dando uma entrevista lá. Outra coisa que não fez sentido foi a Nancy chegar nessa cena e admitir que ela não sabia o que ela queria da vida. Logo a Nancy, que desde o início era a personagem que toda mais tinha certinha, toda certeza de crente. tudo que ela queria. Pra que criar e cultivar uma personagem decidida, teimosa, pra dar um final frágil assim, percebe? Além disso, foi totalmente conveniente, cara, a matéria se estabilizar dentro da sala justamente na hora que o Jonathan e a Nancy, né, não iam ter como sobreviver. Então, Pô, aí eu vi o bem- pessoal falando sobre a simbologia dessa cena, né? Acho que eu vi até o Gaveta citando sobre a metalinguagem da cena, quando eles estão discutindo, e aí tá desmoronando o relacionamento, as coisas estão desmoronando junto, e aí quando eles terminam, que eles solucionam aquele problema, as coisas passam a melhorar, dando a ideia de que é o relacionamento deles. É até simbólica, bonita a cena até em si. Eu não gosto muito do personagem do Jonathan, eu acho também que é um que poderia facilmente os roteiristas ter se livrado dele também, né, mano? Facilidade de roteiro. E A a Nancy Max eu gosto. ficou 1 ano e meio em coma e mesmo assim conseguiu se formar no ensino médio junto com os amigos. A mesma Max que nunca foi uma boa aluna na escola. É verdade. Aham, tá. Lá no final, o Murray e o professor, o Sr. Clark, simplesmente evaporam da história. Tuf. A participação deles se resumiu à conveniência durante o plano final. Depois que eles ajudaram a turma, a série não se importou mais com eles. E por que a série enrolou, mostrando detalhes da subida pra Dimensão X com o grupo, mas quando foi a parte da Eleva Mostrou indo a descida. pra lá, eles não mostraram? Na boa, cara, a protagonista Não. tá indo sozinha pra outra dimensão num momento crítico. Ela foi e pulando ninguém as se preocupou pedrinhas. em mostrar. Perderam a chance de fazer um negócio épico, né? Sabe outra cena importante também que eles simplesmente não se importaram em mostrar? Como que a Holly saiu do sonho do Vecna? Uma temporada inteira focando nela presa lá e na hora da fuga, nada. A gente que lute, tipo, não, se vira aí. Essa né? é uma parte Pensa no- que, quando você assiste aqui na temporada inteira e você vê o final, você percebe que essa parte da Holly toda foi Não bem chata, adiantou- né? Não serviu pra nada. Não adiantou nada. Eu achando que ia... Gente, pra mim, a caverna me pegou demais. Porque eu achei que ia ter uma baita de uma lore atrás da caverna. No sentido de, tipo, a caverna é importante. O Vecna não quer entrar lá, cara. Aquilo ali vai ser um trauma do caralho. Aquilo ali vai ser o fim do Vecna. Na hora que ele entra... Que nada! O Vecna entrou na caverna, mitou, tirou onda. feito pra sair. Uma das cenas que mais se destacaram na teoria do Conformity Gate foi a do Lucas dizendo que não acreditava em coincidências. Aí a série jogou um monte de coincidências. E eram só coincidências mesmo. Agora vamos falar das músicas. Pra começar, por que o Vecna deu a música favorita pra Holly dentro da prisão mental, se a própria série tinha estabelecido que a música favorita era a forma de se A Isabela libertar? falou sobre Tá, isso. você pode dizer que isso foi porque a Max ia revelar depois que a música não tinha tanta importância. Mas foi só a música que salvou ela no cemitério quando o Vecna pegou ela na temporada 4. Lá não teve Ela fica uma temporada inteira ouvindo o caralho da música. Inclusive, é por isso que o pessoal gosta tanto dessa quarta temporada, É, por causa da mano. Max, O né? pessoal assiste querendo ver Ah. ela mitando lá, fugindo. uma referência da conexão dela com o Lucas ou com os amigos ali. Foi só música e mais nada, cara. Você quer ver um erro bobo que nunca foi consertado? No cartaz de desaparecer do Ed, lá na temporada 4, diz que ele tinha 17 anos em 1986, quando ele foi visto pela última vez. Ou seja, ele nasceu então em 1969. Mas na temporada 5, a lápide do Ed aparece com o nascimento dele em 1966. Ou seja, na lápide ele morreu Alguém em tá errado aí. 86, com 20 anos. Cara, que matemática é essa, galera? Na Alguém boa. errou. Tava na E por que escola o Adil e ainda, o Dr. gente, Warren 20 sumiram anos. e nunca mais foram nem citados na temporada 5? Verdade, né? Como se eles nem tivessem feito parte da história. Aliás, o Adil chegou em Hawkins no fim da Argyle. temporada 4. Então como que ele foi embora da quarentena e o cerco militar? Outra coisa, a Dimensão X era uma dimensão distante, né? Cheia de monstros, contra a biologia Sim, e tal. sim. E mesmo assim tem oxigênio ideal para humanos. Eu falei Eu sobre falei isso. isso. Ah, foi você. Foi eu que falei. Você que Pô, eles vão falou. respirar essa atmosfera aí, que tem certeza que assim é? Tudo legal, nenhuma radiação. Sério? Você quer ver outro conceito confuso? Os militares queriam reiniciar o programa do Dr. Brenner no pior local do mundo nas vésperas do Mundo apocalipse. Qual o sentido de fazer tudo isso dentro do mundo invertido, debaixo de Hawkins? Por que eles tinham que fazer tudo exatamente lá? O que pedia de fazer em outro lugar? Nada. Só Você não lembrando, achou o as pessoal que brigas tá do assistindo isso aqui, a gente tá gravando isso depois de já terem soltado o documentário ali, mostrando como foi a gravação, os bastidores, o making off de Stranger Things ali, né? E aí o pessoal pegou muita pilha, eu até tava falando isso hoje no começo da live, sobre
o pessoal no Twitter levantar a discussão de os roteiristas ali, né? No momento que eles filmam o roteirista, tem um chat GPT aberto, tem um Reddit, ou seja, dando a entender que os roteiristas estavam perdidos com que eles fariam um roteiro. E também tem vários momentos que os próprios irmãos Duffers falam sobre isso, né? Que eles começaram a gravar a quinta temporada sem estar com o roteiro da temporada pronto. Cara, então, doideira. nitidamente, eles não sabiam pra onde ia a temporada. Como você começa a gravar uma coisa sem você estar com o roteiro finalizado? Cara, daquilo? isso parece muito Não existe, trabalho de escola que você deixa pra fazer de última hora, só que aqui você tá fazendo uma série Então, assim... com um fandom gigante da Exato. Netflix, filho. A maior série da Netflix, e uma das Sim. maiores séries desse século, né? A série tentou empurrar a ideia de que era, né, resposta ao trauma de perder o Ed. Mas qual a necessidade disso dentro da narrativa? Sim. O Dustin sempre foi o mais fofo de todos, né? Ele sempre endeusou Eu o fiquei Steve. super Aí incomodada eles passam a com maior isso. parte da temporada tretando por nada. Não precisava disso pra chegar na cena que o Dustin Não. se mostra vulnerável pro A gente Steve. ficava toda hora, quando que o Dustin vai voltar a ser legal? A gente reclama Admi- desse Dustin nessa temporada, né? Porque o Dustin é o MVP da série. Cara, o mais Dustin- carismático. O Dustin é o melhor personagem da série, né? Pois Aí, é. ó, vem o Steve, vem o Hopper, mas o Dustin é o melhor, né, mano? Então, assim, é Tretando triste. por nada. Não precisava disso pra chegar na cena que o Dustin se mostra vulnerável pro Steve, admitindo que tinha medo também de perder o Steve, né? Falando no Steve, ele virou treinador do time de beisebol da escola. Só que ele nunca foi visto jogando beisebol. Ele era Verdade, atleta do né? time de basquete. Aham. Qual a lógica disso? E vamos Real. pra despedida do Mike e Eleven. Sem beijo, sem eu te amo. Eu falei isso, que ficou parecendo que os dois nem se gostavam tanto. O chat ainda veio com fake news falando, não, a atriz falou que agora que é casada não vai mais aceitar papéis que beijam. É mentira isso. Pelo menos foi o que me falaram, tá? Então eu falei isso. Existe essa teoria aí, não sabemos se é verdade. E não sabemos, vocês Daqui aqui uns- comentem. Daqui uns 20 anos nós vai descobrir, né? Vai Quando sair saber. os exposed. Mas, cara, isso me deu muito nervoso. A despedida dos dois É ruim mesmo. é ruim. Não parece que eles se gostam Não tem mesmo, sei carisma, lá, né? não tem. Só amigos não mentem, sem expressão. Sério isso? É assim que termina o casal principal, o primeiro amor Cara, deles. sério. Falando da frieza da Eleven, qual a explicação Essa é dela não muito se ruim, emocionar cara. vendo a Max fora do corpo? Essa virou meme. Essa cena é tão horrorosa que virou meme. A Eleven vendo a melhor amiga dela, que ela não via fazia 2 anos, que tava toda fodida, quase morreu, que ela se culpava por não ter conseguido ajudar a amiga dela, né? Ela carregava essa culpa de ter perdido a batalha pro Vecna e a Max ter ficado fodida. A reação dela é desse Primeiro jeito aqui, amor cara. deles. É ridículo. Falando da frieza da Eleven, qual a Isso é muito explicação ruim. dela não se emocionar vendo a Max fora do coma? Por outro lado, em que ponto a Max e o Will viraram melhores amigos se abraçando o Exato. tempo Sim, todo? nossa, não. Caramba, galera, que Eu lixo, falei hein, disso cara? também. Mas antes da A gente Max se e o Will despedir, nada a ver. eu quero deixar claro pra vocês, toda essa reclamação aqui, não é porque eu passei a odiar a série, não tem nada a ver, né? Exato, Não é pra né? gerar Não, hate, gente, mas é aquela claro que discussão não. de sempre sobre detalhes, né? Porque a gente é pegado com isso tudo. Aham. E a própria série incentivou a gente a prestar atenção em tudo, concorda? Deixei escapar algum desse aqui não faz sentido pra você, tipo, a Patrícia forçou. Tô olhando os comentários agora. Boa. Toca aqui, se inscreve no canal. Cara, eu volto a falar assim, eu acho a quinta temporada, ela é muito sofrida nesse sentido, tem muitos furos de roteiro, mas eu ainda recomendaria pra outras pessoas assistirem Com Stranger Things. certeza. Eu acho uma experiência agradável, as primeiras temporadas são incríveis, o final deixa aquele gostinho amargo? Deixa, mas o final da quinta temporada é muito bonito, cara, o final da quinta temporada te emociona. O final mesmo. Final, o epílogo, ali. os 30 minutos finais ali, te emociona. De repente, você tá ali melancólico, você tá triste, você tá, sabe, você tá feliz, aquilo ali que acaba. Então, assim, é bonito. Vale a pena a experiência. Pra mim, Com certeza. eu ainda volto a dizer que, pra mim, as melhores temporadas de Stranger Things, eu ainda colocaria ali a primeira, pra mim, disparadamente a melhor, a mais legal. Eu colocaria a terceira. Aí, a quarta, a quinta ali, pra mim, eu não gosto tanto delas. Eu acho que a quarta tem seus momentos muito bons. Episódio do Vecna, episódio da Max do Running Up the Hill. Tem episódios muito legais, mas tem problemas. Também tem vários problemas. Tem arcos chatos, né? E... Lembrando que aqui a gente tá focando nos defeitos da série, porque é um vídeo Porque é um sobre vídeo isso. sobre isso. Mas né? tem vários pontos positivos. Se fosse um Claro. vídeo sobre 90 pontos positivos de roteiro de Stranger Things, também a gente teria muita coisa pra falar, sabe? Com certeza, tá, E- gente? Isso aí mesmo, não leve pro coração. Não, é muito legal. Eu recomendo, assim, pro pessoal que nunca assistiu, assim, pô, eu recomendaria Stranger Things. Eu nunca tinha assistido, me surpreendi pra caralho, foi super legal a experiência de ter assistido. Você pode ver lá no Isa Rosa, tem todos os momentos lá. Então, assim, no geral, a experiência, o saldo é positivo. Verdade. Apesar dos furos, dos roteiros, que isso aí vai ter. Toda série vai ter, tá, Toda gente? série. Isso aí é inevitável. Então, a experiência é legal.